E vamos lá, vamos para a aula de instalação, SQL Server, Management Studio, versão problemática, versão não problemática. E aí, como é que ficou esse negócio, Alexandre? Vamos lá, vou te explicar direitinho. Os alunos mais antigos não tiveram problema com o SQL, porque utilizaram a versão 19 do Management Studio ou a versão 21. O que é o Management Studio? É a tela, a interface. O SQL Server, que é o que está por trás, é o serviço que estamos na versão 2022 e esse está funcionando bem. Eu vou mostrar todo o processo aqui. Instalação do SQL Server, instalação do Management Studio e qual que está com problema. O que está com problema é a versão 21, ainda vai ser corrigido, com certeza, vai vir um CFS Pack, alguma coisa aí para resolver essa questão com os drivers. A versão 20 está funcionando, ela não está mais disponível para download, você encontra na internet, não está mais disponível do site da Microsoft. Eu peguei a que eu já tinha aqui de 2020 e disponibilizei um link para você usar, que é a versão que está disponível, que está funcionando. Tá? Então você vai pegar desse link, vai pegar essa aula e vai funcionar tudo direitinho aí, se Deus quiser. Faz uma oração antes, tá? Vai dar tudo certo. Então veja que esse aqui, tá vendo o ícone dele aqui, ó, tá? Tem aquela carinha ainda de Management Studio com o banco de dados e as ferramentas. A gente tem também o 2021, que ele já tem a cara mais pro lado de Visual Studio, inclusive as cores do Visual Studio de desenvolvimento. E veja que conectou de boa, fiz 2 testes aqui, que vai no desenrolar da aula de banco de dados. Esse funcionou a importação, esse aqui não funcionou, o 21 não funcionou. Tá? Então vai ter ainda atualização e tal. Mas em vez de ficar buscando coisas na internet, porque é algo que a Microsoft ainda não disponibilizou até o momento, usa a versão anterior, vai dar certo. Depois pega essa versão mais nova. Tá bom? Então, vamos para a aula, porque é lá que vai desenrolar tudo e você vai entender. E vamos à instalação do SQL Server versão Developer, que é aquela que a gente pode utilizar e que tem mais recursos, e também o Management Studio. Dentro dessa pastinha, SSMS 2020, na realidade tem outras versões aqui dentro que eu coloquei e disponibilizei. Você pode baixar direto do site da Microsoft, só que o teste que a gente fez é que essa última aqui, que é a versão 21, ela tá com alguns bugs, né? Tá com algum problema na parte de importação e exportação. Certamente ela não está conseguindo acertar os drivers. Foi isso que eu consegui mapear. O que eu fiz? Desinstalei tudo do meu computador e vou instalar novamente. Então, vamos lá. Primeiramente com o SQL Server, que é esse arquivo aqui. Ó. Vou dar um clique duplo nele e aqui eu vou pedir para fazer a instalação no setup. Ele vai me pedir para permissão para instalação, vou dizer que sim. Ele vai abrir a tela para eu escolher o jeito como eu quero fazer essa instalação. Isso demora um pouquinho, ele está pedindo para aguardar. E ele abre essa tela aqui, né, que é a central de instalação do SQL Server. Aí tem toda aquela parte de planejamento que você já conhece, requisitos de software e hardware. Você já fez isso daqui lá nas aulas do nosso MBA. Então, eu vou direto para instalação e vou pedir para poder fazer uma nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos. Então, essa primeira parte é a instalação do SQL Server. Depois do Reporting Service, que é o serviço de relatório, o Management Tools está aqui. Quando você clica no Management Tools, ele abre simplesmente a página da Microsoft para você instalar e fazer download também. Então, veja que aqui ele já fala baixar o SSMS na versão 21. Essa versão que eu identifiquei que está dando problema com ele, né, que é a mais recente. E como eu já tinha baixado as versões anteriores, eu deixei a 19 e a 20 naquele compartilhamento. A 20 é a que eu uso, né? A 21 é mais recente, a 20 é a que eu uso e está funcionando bem. A 21 mudou muito, a tela mudou, ele pode continuar com a interface antiga, mas ele mudou bastante, está com mais cara de Visual Studio do que de Management Studio, tá? Então tá aqui, baixei, eu já tenho os arquivos, então não preciso. Eu vou clicar nova instalação do SQL Server. Ele vai pedir para aguardar a instalação para eu selecionar que tipo de instalação eu quero.
e como eu vou obter esses arquivos. Pronto, então ele já abriu aqui e ele já me pede aqui nessa primeira opção para eu escolher uma versão gratuita. A gente tem a versão de avaliação, que é aquela que vai expirar e depois você tem que comprar a licença. A licença Developer, que é a melhor que a gente pode utilizar para estudo, para desenvolvimento, e o Express, que é uma versão reduzida. Eu vou colocar o Developer, tá? E vou deixar assim mesmo. Vamos lá, avançar. Aceitar o contrato de licenciamento. Ele vai fazer uma verificação, né? Se está tudo ok. Ele reclamou aqui um pouquinho do. Quer dizer, só deu um alerta, não reclamou do firewall do Windows, porque isso daqui pode não deixar ele baixar alguns requisitos da instalação, mas no meu caso sempre permitiu baixar tudo. Pode ser que no ambiente empresarial isso aqui tenha problema. Mas aqui, como eu estou utilizando a rede do meu escritório, que é a minha rede, não tem nada bloqueado, então ele vai deixar numa boa. Vou clicar avançar. E nessa parte ele me pergunta, né, se eu quero instalar a extensão do Azure. Na realidade eu não quero, né, porque isso daqui é para eu poder conectar ao Azure. Eu não quero fazer isso, eu vou desmarcar isso daqui e vou pedir para avançar. Agora sim, são os recursos que eu quero instalar. Bem, o que eu faço? Eu quero o serviço de mecanismo de banco de dados. Eu utilizo também a parte de replicação de banco de dados do SQL Server, que é o serviço de replicação entre servidores. Então, como eu particularmente utilizo isso, estou marcando aqui. A parte de Machine Learning também eu estou utilizando. A parte de queries de texto também quero utilizar. O Data Quality Service não utilizo muito. O serviço de consulta Polybase de dados externos também não vou utilizar. E recursos compartilhados. Então, eu tenho o Data Quality Client e o Integration Service. Esse aqui é importante você marcar. Não precisa marcar os detalhes aqui dentro, mas é importante você marcar ele. Porque essa parte está diretamente relacionada ao import and export data do SQL Server. Beleza, você vai conferir aqui aonde você quer instalar. Para mim tá bom esse caminho aqui. Eu instalo justamente na unidade C. Vou clicar avançar e ele vai avaliar aqui os recursos disponíveis, vai me sugerir uma instância. A gente explicou bastante sobre essa questão de instância. MS SQL Server, ele está sugerindo aqui porque eu não tenho nada instalado nesse computador. Esse meu computador aqui é só para gravação de aula, então eu pude desinstalar. No meu computador pessoal não pude fazer esse teste porque eu não posso nem sonhar em desinstalar nada. Aqui eu desinstalei e está me sugerindo a instância padrão. Você pode rodar várias instâncias, que são vários núcleos de servidores dentro do seu computador. Então, quando a gente está estudando, por exemplo, replicação de banco de dados, a gente pode utilizar várias instâncias para poder trabalhar essa questão da replicação. Então, eu vou deixar a instância padrão. Tá? Só relembrando algumas coisas que a gente já viu essa aula de instalação. Aqui, o que nós temos? Nós temos a parte de serviço. Vamos lá. Qual é a diferença entre um aplicativo de computador e um serviço? Um serviço também é um software, semelhantemente ao aplicativo de computador. Só que o nome já está dizendo, é um serviço, não é um aplicativo de usuário. É um aplicativo que roda em background para servir a máquina com algumas funções. Por exemplo, o banco de dados, você não usa o banco de dados diretamente na essência, no núcleo dele. Você usa um aplicativo que manda informação para o banco de dados e faz a leitura dessas informações. Por exemplo, o Management Studio é o aplicativo que você vai abrir para conectar ao serviço que está armazenando e cuidando dos dados, e você vai ler essas informações, alterar informações, tudo a partir do Management Studio. Então, quando a gente fala em SQL Server, a gente tem um serviço cliente-servidor, que no caso, o mecanismo de banco de dados é o mecanismo serviço que vai armazenar os dados, cuidar dos dados. O Management Studio é o cara que faz a leitura desses dados,
que você manda alteração para o banco de dados para alterar os dados, que você manda a exclusão para lá para alterar os dados também, e o serviço é que vai garantir isso. Se você tem a permissão, você faz. Se você está trabalhando com suporte a transações, ele quem vai gerenciar isso. Então, o serviço você só usa a partir de outro aplicativo que conecta o serviço. Então, ele está dizendo aqui, ó, eu tenho vários serviços. Quais são os serviços e como você quer startar? Eu tenho o agent, que está manual. O que é o agent? É o agendador de tarefas automatizadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma exportação, importação que eu quero que aconteça automaticamente, todos os dias, eu vou ter que usar o agent para fazer isso. Mecanismo de banco de dados é o serviço do SQL, está vendo aqui, ó? MS SQL Server é o nome daquela instância. O Integration Service, tá? É o serviço que me permite trabalhar com essa questão de exportação e importação de dados. Tá? Entre outros serviços que a gente já falou lá, né? E na aula, mas a importância de diferenciar um serviço. E um serviço, ele roda com uma conta. Vocês estão vendo essa conta aqui, ó, SQL Server Agent, é uma conta interna para poder rodar esse serviço. Veja que nem senha aqui eu posso passar. Então, eu posso ter esse serviço de forma automatizada ou manual, ou desabilitado para não funcionar, né? Desabilitei o serviço, não pode funcionar nem automático nem manual. Então, desse jeito que está aqui, ele já colocou como automático os serviços principais do SQL Server, que são aqueles que você vai precisar, tá? Então, vamos clicar avançar. E aqui na próxima tela a gente tem o modo de autenticação do Windows, ou o modo misto. O que é autenticação? É você conseguir acessar o teu servidor com a tua conta de usuário do Windows. Você está na empresa, vai conectar o servidor SQL que TI disponibilizou para você consultar, talvez um Data Warehouse, você vai usar a sua conta de usuário do Windows. Então, o administrador do banco de dados vai chegar lá no banco de dados e vai dizer assim, olha, o João, que precisa fazer consultas no banco de dados Data Warehouse, que está no SQL Server, ele tem permissão para fazer leitura em algumas tabelas, em algumas views, que são as views pertinentes à área de negócio dele. Então, você vai usar direto a conta do Windows. Então, eu posso usar só esse modo de autenticação, ou eu posso utilizar o modo misto de autenticação, que vai me exigir senha para uma conta interna do SQL. Que conta interna do SQL que ele tem? Ele chama isso de conta do SA, System Administrator. Eu posso colocar uma senha nela, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3 e vou tentar avançar. Ele vai dizer que não pode, porque essa senha é uma senha de complexidade baixa, todo mundo vai quebrar. Então você tem que botar uma senha complexa. Depois você pode fazer isso. Agora, acredite, o servidor de banco de dados SQL já permitiu instalar e colocar a senha na conta SA, que é o System Administrator, que é a conta que tem plenos poderes, já permitiu um dia colocar a senha em branco. Então, era uma chuva de SQL Server sendo invadido através da internet. Porque as pessoas não conheciam bem, né? Instalava, estava funcionando, é um banco de dados muito simples de utilizar, e não colocavam senha. Então, todo mundo ia lá, via essa máquina online, primeira coisa, SA sem em branco, e passava. Tá? Tô só contando a história aqui agora, ele exige complexidade, que é o certo, né? Modo de autenticação do Windows, para a gente não precisar usar essa conta, depois a gente pode habilitar se quiser. Vou clicar avançar. Opa, perdão que ele deixou e pediu para colocar o usuário local. Ó. Então eu tenho que apertar aqui adicionar o usuário local. Ele já colocou aqui o meu usuário, né? Do meu computador, meu usuário. Agora sim, ele já vai permitir que esse usuário, o usuário do Alexandre, tenha plenos direitos sobre o SQL Server nesse computador. Então está aqui tudo que ele vai ter que fazer de instalação. Vamos clicar em instalar. Aqui a gente está no progresso de instalação. Isso aqui demora um pouquinho. A gente vai deixar rodando.
Quando concluir, a gente volta aqui no vídeo, tá bom? E pronto. Já tivemos pleno sucesso aqui na instalação do SQL Server. Então, na instalação, eu não vi nenhum problema. De quem? Do banco de dados, do serviço de banco de dados. O problema está com o Management Studio, que não está conseguindo reconhecer os drives, tá? Eu estou falando isso para os meus alunos do MBA em Data Analysis e Business Intelligence, que já está acompanhando todo o processo aí e que teve problema com o Management Studio versão 21. Então ele terminou, tá tudo certinho, eu vou clicar fechar e agora nós vamos dar uma conferida no serviço. Então eu vou clicar aqui, eu vou digitar SQL, né? Clicar aqui aonde, Alexandre? Clicar aqui no executar, no Windows, na janelinha, iniciar agora, né? Vou digitar SQL, ele já vai mostrar para mim o que ele tem de SQL e a gente vai pegar esse cara aqui, ó, o SQL 2022 Configuration Manager. Pode abrir esse cara, sim, e essa janela ele me mostra o funcionamento dos serviços do SQL Server. Então tem alguns serviços que estão parados, tá? Como o Agent, por exemplo, e alguns serviços que estão funcionando. O que a gente precisa para execução é o SQL Server, né? Que é o MS SQL, é o núcleo do servidor de banco de dados. A gente precisa também do SQL Integration Service, que é o cara que me permite colocar os drives para poder fazer a importação e importação de dados. Então, já está funcionando, está tudo direitinho, você também consegue visualizar isso na parte de serviços. Então, se você colocar aqui serviço, você vai ver o ícone de serviços. E aqui você tem que procurar o SQL Server, que ele vai estar mais lá para baixo, né? Que é o serviço do SQL Server. Aí você consegue visualizar todos os serviços aqui e a execução. Então, o SQL Server está em execução, o Agent está parado e o Integration Service está em execução. Tá? Então é isso que a gente precisa. O serviço está funcionando a todo vapor. Agora nós vamos fazer a instalação do Management Studio. Então vamos começar pela versão 20. A gente tem aqui inglês e português. Você pode baixar diretamente do site da Microsoft, só que você vai baixar essa daqui. Ó. Eu vou instalar essa também, que eu posso ter as duas versões. Então, eu vou começar com essa daqui, fazendo a instalação do Management Studio. Ele já abre a tela aqui de instalação e configuração. Esse caminho aqui tá bom para mim, eu vou deixar nisso daqui mesmo. Vou clicar em instalar. Ele vai me pedir permissão, eu vou dizer que sim, beleza, pode fazer a instalação. E ele está carregando os pacotes no momento. Isso aqui pode demorar um pouquinho, e aí eu vou pausar o vídeo e a gente volta lá na frente. Prontinho, ele já abriu aqui o Management Studio, está pronto para conectar ao meu banco de dados local. Então aqui eu tenho um tipo de servidor, Database Engine, que é o servidor de banco de dados. Aqui o nome do servidor, eu posso fazer um browse e procurar pelo serviço de banco de dados, que é o Database Engine. E eu já vejo meu computador aqui, vou dar um OK, o Windows Authentication, e aqui embaixo tem aquele Trust Server Certificate, que ele exige que você marque, né? Eu vou dar um Connect aqui e ele vai me dizer que eu preciso marcar essa parte aqui, que é um servidor de certificado confiável. Então, vou marcar e vou dar um Conectar. Aí ele vai conectar ao meu servidor de banco de dados e vai me mostrar aqui os bancos de dados que eu tenho pronto. Eu não tenho nenhum e eu preciso fazer um teste. Eu vou clicar aqui em Database com o botão direito e vou pedir um novo banco de dados, né? New Database. Beleza, em New Database, database nome, eu vou chamar isso de teste SSMS 20.2 e vou dar um OK. Esse é o nome do meu banco de dados. Eu vou fazer algumas importações de tabelas para aqui para dentro. Tá? Não vou usar as tabelas que eu utilizei na disciplina, porque eu não tenho elas aqui agora. Mas você pode usar qualquer uma. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou pedir tasks e vou pedir import data aqui, ó, ou importar dados, se você pegou a versão em português. Beleza.
Next. Data Source. Aqui eu vou dizer que eu estou utilizando o Excel. Vou fazer um browse e vou procurar aqui na minha área de trabalho. Eu tenho uma pastinha aqui, ó, base Tableau, e vou utilizar a base filiais. Vou dar Next novamente. Ele vai dizer que ele não tem esse drive, né? Não está registrado na máquina, porque eu estou utilizando um arquivo do Excel recente. E o que tem é a versão 2016. Não tem um drive, eu não encontrei isso, não tem documentação Microsoft para o Office 365. Não existe isso, né? Até o momento. Então, eu vou selecionar esse aqui, insistindo, achando que ele vai abrir esse arquivo, e vou clicar Next. E ele vai falar para mim que também não consegue. Então, o que eu aconselho os meus alunos é você pegar o seu arquivo, que está aqui, eu estou usando esse, né? Eu vou abrir e vou salvar em uma versão anterior, tá? Aquela 97 2003, se eu não me engano. Arquivo, salvar uma cópia, aqui mesmo, tá? Dentro dessa minha pastinha, da sua pastinha aí. E você vai dizer para ele que você quer trabalhar com essa versão aqui, ó. Tá? Modelo não, é pasta de trabalho 97 2003 do Excel. Então, já até tem uma aqui, né? 97, tá? Mas eu vou colocar aqui a 97-2003. E 3, Alexandre. É isso? Isso. Salvei, beleza. Arquivo já está pronto. Fechei o meu Excel e voltei lá no SQL Management Studio. Botãozinho direito, vou pedir tasks e em seguida importar dados. Aqui abre o assistente, eu vou clicar Next, Data Source, vou botar aqui o Excel que ele tem, né? Tem até outros aqui. Eu posso baixar outros drives, Alexandre? Pode, se você encontrar, me avisa também aí para o Office 365. Pode mandar um e-mail lá para mim que vai ser de muito bom grado, eu vou fazer uma outra aula. Só o que a gente tem é isso aqui no momento. Eu vou clicar Browse e vou pegar aquela versão que eu já tenho, 97/2003, vou clicar abrir e vou clicar next. Aí você vai ver que ele vai passar. Eu vou clicar, agora me pede o destination, né? Para onde eu quero levar isso, eu vou dizer que é para Drive for SQL Server. Esse cara aqui, ó. Se bem que a gente tem o provider, esse cara aqui. Vamos ver, vamos testar com esse aqui. Acredito que seja esse que está funcionando. Tá? Vou clicar, já selecionou o meu servidor, que é a minha máquina, o meu banco de dados, vou clicar Next. Pronto, passou, né? Então o que a gente vai fazer? Copiar dados mesmo, que a gente quer, vou dar Next. E olha que ele já selecionou todas aquelas abinhas do arquivo do Excel. Agora, um detalhe. Aqui, você está vendo que ele marcou duas de pagamento, aqui em vendas também. Então, não vamos marcar essas que a gente não quer importar. Eu vou marcar todas aqui e vou desmarcar. Olha, aqui tem um bugzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu tento desmarcar uma, só não consigo. O que eu já fiz aqui? Eu dei um next, aí ele reclamou comigo que essa de pagamento e vendas são tabelas que não existem, né? Não está lá e realmente não está. Depois, aí ele já deixa marcar. Mas às vezes que não está deixando também, né? Ó, tudo bug isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou editar esses nomes aqui, ó, tirando o cifrão do final das tabelas que eu quero. Dessa de pagamento tracinho eu não quero, porque ele está inventando isso aí. Por que eu estou tirando isso aqui? Porque é o nome que vai ficar no banco de dados das tabelas. Então, eu estou ajeitando o nome. Por que ele coloca isso, Alexandre? Não sei, é coisa dele, interna da importação. Aí eu vou clicar Next, ele vai continuar reclamando, ok. E nesse momento ele deixa tirar, tá vendo? Ó? Depois que eu nomeio os objetos, ele deixa tirar. Então, uma questão de teste mesmo, ele vai deixar passar. Mas é importante que você corrija os nomes aqui e que depois que dê o primeiro next, o primeiro próximo aqui, né? Ele já deixa você mexer ali, parece que ele elimina o bug, né? Vamos clicar Next mais uma vez. Ele está me pedindo aqui para rodar imediatamente essa transferência.
essa importação, e também tem a possibilidade de salvar esse pacote de importação, né? Porque a gente tem o Integration Service instalado. Então veja que ele salva como pacote CCIS, que é do Integration Service, para rodar isso futuramente. Mas eu não quero, só quero agora. Vou clicar Next e vou clicar Finish e ele vai começar a fazer a importação. Então veja que ele está fazendo, está copiando os dados, né? Passou aqui por um processo de validação, só um aviso. Aqui sucesso, 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 tantas linhas copiadas, tá? Transferidas e tudo certinho. Olha lá, tudo certinho. Sucesso. Ok. Vamos conferir o banco de dados. Você precisa dar um F5 aqui em cima dele para ele atualizar as tabelas, né? Vem aqui no servidor, F5, para confirmar, né, a visualização. E tabelas, e aqui a gente consegue visualizar as tabelas que nós já importamos. Quer dizer, versão 20 do Management Studio não me deu problema em conectar ao banco de dados, não me deu problema para conectar, para fazer o import e também o export, não tem problema, porque o Host Integration Service está funcionando perfeitamente nessa versão. Agora nós vamos fazer a instalação da versão 21 para a gente ver a interface nova e também saber dos problemas que possivelmente possam acontecer. Já instalei uma vez, me deu problema. Agora não sei se vai dar, né? O negócio é intermitente, mas eu acredito que vai continuar com problema. Então vamos lá, dentro do link que eu coloquei aí no grupo para vocês. SMS 2020, aqui a gente tem vários, né? Esse cara aqui, ó, SSMS 21, né? É o Management Studio. Vamos lá, vamos utilizar ele. Então, sim, quero instalar esse cara. Ele deixa fazer os dois, Alexandre? Sim, ele deixa. Tá? Definir algumas coisas, beleza, vamos lá. Aí ele abre essa tela, né, bonitinha aqui, a tela nova de instalação. Olha aqui, detalhes da instalação, componentes principais do SSMS, que é o Management Studio do SQL Server. Podemos marcar tudo e podemos também ir para essa parte de individuais. O que a gente precisa é isso daqui, né? Essa parte aqui. Mas você pode voltar a essa primeira página e marcar todas as opções aqui, que são as ferramentas para desenvolvimento de sistema, parte de BI, que é o que a gente precisa, inteligência artificial do Copilot e a parte também de migração de dados que ele tem mais nova, né? E quando você volta para os componentes individuais, você vê que está tudo marcado aqui. Visualizador de ajuda também, se você tem espaço, quer marcar, fique à vontade. Pacotes individuais, a gente tem português e eu também marco o inglês aqui. E locais de instalação. Eu vou deixar que ele instale mesmo na unidade C, do jeito padrão, dentro da parte de Program Files. Isso aqui é a parte de download, né? Depois limpa isso, até com a limpeza do Windows ele limpa essa parte também. Beleza, eu vou pedir para fazer a instalação durante o download e vamos aguardar. Então, isso daqui vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma pausa no vídeo, porque ele está baixando e depois vai fazer a instalação, e aí a gente volta na próxima tela. E terminamos a instalação do Management Studio 21. Agora ele tem cara de Visual Studio. Inclusive, nessa tela de finalização, ele mostra aqui disponível para você. O Visual Studio Enterprise é pago. O Visual Studio Professional também. E o Visual Studio Community 2022, essa versão é uma versão gratuita para nós estudantes. Então, você pode instalar e pode fazer o uso também do Visual Studio. Mas, vamos lá, né? Vamos trabalhar com esse cara aqui que já está disponível para nós. Vou fechar essa tela, vou clicar aqui no Iniciar e vou colocar aqui Management. E olha só, ele me mostra a versão 2020, eu estou usando ela ainda, vou fechar ela aqui, tá? Deixa eu desconectar, fechei. Vamos lá de novo agora. Management Studio, e aqui temos o SQL Server Management Studio 21. Vamos usá-lo para ver, né, se realmente ele vai deixar a desejar como das outras vezes ou não. Então ele está conectando aqui o SQL Server Management Studio, pede para aguardar um pouquinho, beleza, sumiu e apareceu, olha só que beleza.
Essa versão está em português, né? Estamos felizes, tal, gostaríamos de experimentar. Ah, ele faz a apresentação da interface nova. Aí ele diz aqui embaixo que se você não gostar, você vai pegar essa telinha e vai entrar em ferramentas, opções, ambiente, diálogo de conexão. É um pouquinho diferente lá, mas a gente vai ver. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print nessa tela e vou deixar ela aqui guardadinha para a gente voltar nesse caminho aqui, que eu vou aceitar a proposta dele. Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint para colar essa tela aqui dentro e deixar guardada para a gente visualizar depois, né? Então vou dizer que sim, eu quero ver a nova interface gráfica. Então vamos lá, sim. E ele já começa assim, olha, com essa tela aqui. Mudou um pouquinho, né? Mas nada muito diferente ao ponto de deixar a gente perdido. Então tem aqui as conexões recentes, conexões que já foram feitas. Aqui eu tenho o nome de servidor, que no caso a minha máquina, autenticação do Windows, aquele Trust Server Certificate, né, para você dizer que confia no servidor de certificado, que é ele próprio. E aqui tem procurar para você encontrar algumas versões. No caso aqui é a versão do meu computador, versão em rede, ele vai localizar algum SQL Server na rede, e o Azure que ele vai localizar online, né? Então a gente vai voltar aqui para o histórico, conexões recentes, aí você vai procurar, se não aparecer aqui para você, você vai vir procurar e pega a conexão local. Aí ele fala assim, ó, a criptografia foi habilitada nesta conexão, tal, é aquela questão do Trusted Certificate, que ele te pede para selecionar. E aqui está desmarcado, tá vendo nessa tela? Vou marcar e vou pedir para conectar. Ele já estabeleceu a conexão, até aqui funcionou. Agora, aonde teve alunos meus que tiveram problemas maiores. Quando eu abro o banco de dados e vejo, olha, tá vendo? O banco de dados que a gente fez na versão anterior do Management Studio, ele está aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo banco de dados, vou chamar esse banco de dados de teste, SSMS, como eu coloquei, 20, né? Vou colocar aqui 21, não sei se, acho que é 21.0, sei lá, tudo bem. E criei um novo banco de dados. Botão direito, agora eu quero tarefas, né? Essa está em português, e vou pedir para importar dados. Tem alunos meus que nem isso aqui estava disponível. Ele nem instalou essa telinha aqui. Então eu vou dizer, ó, quero importar dados sim, beleza, abriu. Fonte de dados, aqui a gente está trabalhando com Excel. Eu vou procurar aquele arquivo que eu já sei que está na versão 97/2003, marquei, abri. E a versão está aqui, ó. Você sabe que esse arquivo, a versão, ele está na versão 97/2003. Qual é o drive? Eu estou utilizando Excel 97/2003. Primeira linha possui nome de colunas, tá? Beleza. Vou clicar Next. Aí ele diz que o JET OLEDB4, que é responsável por isso aqui, não está instalado. Só nesse Management Studio, né? Na outra versão estava. Ele diz aqui no System Data da máquina local. Está instalado. Bem, aí aqui é problema de TI para investigar, né? Por que disso, dos bugs da Microsoft. Mas eu acho que uma coisa tão simples deveria estar funcionando, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui e coloco 2007 e 2010 e dou Next. E ele passa. Né? Conseguiu, passou, encontrou um drive. Aqui ele pede o destino, né? Que é o destination. Teve a origem, o source, agora o destination. Eu vou dizer para ele que a gente quer aquela versão do SQL Server OLEDB Provider. Cadê SQL Server OLEDB Provider? Esse aqui. Ele já reconheceu o computador, autenticação do Windows. Beleza, vou clicar Next. Veja que ele passa, né? Ele passa tá, dessa tela. Demora um pouquinho, ele está reconhecendo o servidor, mas vai passar. Tem que ter fé. Pronto. Copiar dados, igualzinho na versão anterior até aqui, né? Next. Aqui eu vou marcar as tabelinhas que eu quero. Ele já colocou aqui de pagamento, filtrar. Aí tá vendo? Aquele mesmo bugzinho. O que eu vou fazer? Tiro esse negócio aqui. Conforme eu já te expliquei, aquele
cifrãozinho. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Esse aqui também eu quero. E vendas também eu quero. Vou dar um next. Voltei um pouquinho e eu acho que agora ele deixa de desmarcar, ó, tá vendo? Deixou de desmarcar a segunda tabela de produto que eu não quero e essa aqui de F vendas que eu também não quero. Eu vou clicar Next, executar imediatamente, Next e Finish, né? Até aqui vai bem na validação, aí depois na execução ele começa a bugar. Bem, isso é problema com Drive, a versão não está boa, tá? Então, fiz esse vídeo, essa aula de instalação, estou disponibilizando aí para você o arquivo de instalação da versão 20 do Management Studio, que é o que a gente usa, que não dá problema, para você conseguir fazer os nossos exercícios do nosso MBA, nessa parte de banco de dados SQL. Beijo no seu coração, te vejo numa próxima aula e, por favor, manda e-mail para mim, tá bom? Manda e-mail, fala de qualquer coisa. Fala lá da aula, fala o que pode ser melhor, fala que você gostou, fala que você não gostou. Manda um e-mail para mim, por favor. Eu gosto de receber os seus e-mails. Beijo no coração, te vejo numa próxima aula.